Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Que bom estarmos aqui, irmãos. Amém, igreja? Diga para o seu irmão, que bom estarmos aqui. Que bom você estar aqui. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Amém? Dê um abraço nele. Se você não conhece ele, se apresente para ele. Meu nome é fulano de tal. Somos irmãos. Amém, irmãos? Somos irmãos. Amém, irmãos? Somos filhos do mesmo Pai, ao mesmo sangue que perdoou todos. Amém? Há uma genética no nosso DNA, uma única. Amém? Podemos ter nascido em lugares diferentes, mas Jesus nos reposicionou a uma família só. Amém? Nosso Deus é um Deus que a base dele é a família. A base dele é a casa. Por isso que ele é um Pai, um Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos compartilhar algo de Deus essa noite, para nós sairmos daqui edificados, cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quem quer sair daqui com uma palavra de Deus na sua vida, amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, amém? Pegue por gentileza na mão dela, aleluia, aleluia. Pegue na mão dessa pessoa que está juntamente com você, aleluia. E diga, levante assim para o céu, amém. E diga para ela, nós estamos num lugar onde os destinos são destravados. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Sabe, irmãos, o meio em que Jesus Cristo aleluia. Amém, irmãos? Gente, nós falamos algo sexta-feira que foi muito importante. Eu não vou recapitular tudo porque foi uma mensagem bem comprida, mas que todos nós precisávamos entender qual é a nossa posição hoje. Qual a nossa posição em Jesus, quem nós somos e aonde nós estamos, porque se nós não sabemos isso, nós vamos ficar perdidos em coisas tão pequenas que podem acontecer no dia a dia da nossa vida. A Bíblia diz que o Adão que Jesus, que Deus fez no Éden, a Bíblia diz que ele foi alma vivente, a Bíblia diz que ele pecou. E o homem é a imagem de Deus não no corpo. O homem é a imagem de Deus no espírito. Ou seja, você nunca vai achar que a imagem de Deus é uma pessoa com um corpo. Ou seja, essa pessoa que está do seu lado, esse corpo que essa pessoa tem, não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o espírito. Deus não tem um corpo, Deus é espírito. Ou seja, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus está dizendo que está fazendo o homem no espírito, porque é da onde ele é e o que ele é. Nós precisamos entender isso, porque a mulher samaritana, ela não entendia a respeito da adoração. Ela achava que deveria adorar num lugar ou em Jerusalém. Jesus, ele ainda não tinha morrido. Então Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não aqui,
e nem acolá, mas em espírito, aleluia, e em verdade. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que quando ele morresse, ele ia ressuscitar o homem. Porque quando o homem morreu, morreu aonde? O homem, quando Adão morre, ele morreu no espírito, ele não morreu no corpo, porque ele voltou, ele continuava vivendo. Ou seja, Gênesis capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: e Adão gerou a Sete, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ou seja, a raça humana não é a imagem de Deus. A raça humana, ela é a imagem de um Adão caído, de Gênesis 5, versículo 3. Agora, essa mesma raça humana, Jesus morre e ressuscita. Jesus agora traz eles de volta ao plano original de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ou seja, o último Adão, que é Jesus, ele nos reposiciona no lugar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu só estou trazendo aqui uma ideia do que a gente quer falar essa noite aqui para nós. Amém, irmãos? Ok. Então aprenda uma coisa. No dia que você recebeu Jesus na sua vida, no dia que você aceitou a Cristo, no dia que você disse: sim, Senhor, entra na minha vida, me recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Então o que aconteceu? O homem interior, que estava morto, ele ressuscita. Quem estava morto? Quem estava morto? Mais uma vez, quem estava morto? Por isso que quando Paulo, ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não está falando de um corpo, Deus está falando de um propósito. Ou seja, quando Deus diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mas na frente ele vai fazer o homem, o boneco. Ok? Então quando Paulo, no livro de Romanos, ele disse: ainda que o meu homem exterior, ou seja, o corpo, se corrompa, o homem interior que está dentro de mim, que é o propósito de Deus, ele não pode se corromper. Ok, irmãos? Você é um homem ressuscitado em Jesus, ou seja, no dia que você aceitou Jesus, Jesus ressuscitou o homem que estava morto, ok? Ou seja, a maior forma de adoração de alguém para Deus não é a forma de uma cantoria que ele canta, mas a primeira essência da adoração é você nascer de novo, porque você nasce no Espírito. E os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito, ou seja, no homem nascido de novo. Só em você ter aceitado Jesus, você já se torna um adorador. A tua vida é uma forma de adoração. Amém? Agora, em verdade, aí é a mudança de Cristo no seu caráter. Ok? Amém, irmãos? Para a gente entender, porque não é a forma como nós cantamos, é a forma de como nós nos comportamos e aceitamos a Cristo, que nós somos verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Amém, amados? Glória a Deus. Hoje eu estava pensando em que palavra ministrar para nós, em tempos tão difíceis, em que as maiores lutas que têm acontecido, têm sido dentro de nós. As maiores lutas que nós temos travado, não são só as lutas do dia a dia que nós temos, ou seja, das necessidades que nós temos. As necessidades que nós temos, Deus vai nos dar unção e poder e graça, para nós podermos passar por elas. Amém? Deus vai nos dar força suficiente. Mas existe uma guerra travada dentro de nós, que muitas vezes nós a perdemos. Muitas vezes nós a entregamos. Muitas vezes nós nos entregamos a elas. E por quê?
Deus, esses dias, Ele quer fazer uma igreja forte e madura. Diga, forte e madura. Deus nunca, a intenção de Deus foi fazer uma grande igreja, ou uma igreja grande, mas uma igreja forte e madura, ok? Essa é a ideia de Deus, porque nós sejamos fortes e maduros. Hoje o grande problema no meio cristão é uma falta de maturidade, de saber lidar com suas crises, e uma falta de maturidade de saber lidar com a dos outros. E nós nos tornamos muito expert em lidar com o que é dos outros, mas somos péssimos na prática das nossas próprias. Somos muito bons em olhar, em aconselhar, em dar uma palavra. Porém, quando entra na nossa realidade, nós damos chiliques. E Deus quer fazer isso. E quantos de nós, por meio de alguma situação, Jesus nos advertiu, nos direcionou, e nós permitimos que o negássemos. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, o diabo disse e me pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti, eu orei por você. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, o diabo veio até mim dizer que ia bagunçar contigo, e eu não disse: não, sai daqui, Satanás. Não. Jesus não disse para o diabo não toque no Pedro, porque ele é meu. Jesus disse o seguinte: eu orei por você. Ou seja, eu não estou te isentando de passar por situações. Porque maturidade é gerada em ambientes hostios. Maturidade é gerada em ambientes de dor. Maturidade é gerada em ambientes de sofrimento. Se você quer uma vida boa, eu falei isso no congresso passado que eu preguei. Se você quer uma vida perfeita, o melhor lugar para você encontrar perfeição é no mundo. Porque lá você vai procurar uma pessoa que se una igual a você. E a Bíblia diz que quando Israel estava no Egito, Israel fazia tijolo. E tijolo a gente sabe que são peças que se encaixam perfeitamente. Tijolo são peças que se encaixam. E Deus não nos chamou para ser tijolos, Deus nos chamou para ser pedras. Ou seja, Deus vai nos colocar em lugares justamente. Deus vai nos colocar, e talvez você está orando: Deus, me livra desse patrão, me livra dessa pessoa que está me perseguindo. E Deus está dizendo: agora que eu vou botar ela para te perseguir mais ainda. Talvez você está dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando. É aí que eu vou permitir que isso aconteça, porque se você está no ambiente em que eu estou, você precisa aprender a carregar a sua cruz. Porque cruz, aprenda uma coisa: cruz não é o teu marido. Oh Jesus, aquela cruz que ficou lá sentado em cima do sofá. Oh Senhor, aquela minha mulher que não entende nada. Oh meu Deus, cruz não é isso, irmão. Cruz é receber a responsabilidade do evangelho na sua vida. E a responsabilidade primordial do evangelho é assumir os sofrimentos de Cristo na sua vida. Se você quer uma vida boa, o evangelho não é um lugar muito bom. Porque às vezes a gente vem para a igreja achando que aqui é um lugar de pessoas perfeitas, de pessoas todas bem arrumadinhas, e que ninguém fala mal de ninguém, e que está todo mundo aqui. Irmãos, eu acho que isso é em outro planeta. Porque não existe aqui, irmãos. Uma vez uma pessoa me procurou e disse: apóstolo, eu vou me desviar porque eu pensei que eu vim para a igreja, e lá na igreja, no mundo eu já tinha tanto problema, eu vim para a igreja, e eu estou tendo problema também. Aqui é um povo falando mal dos outros, é um povo. Digo, meu filho, isso é igreja.
Isso é igreja. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim por doentes. E o lugar dele reunir os doentes dele é a igreja. O lugar dele reunir o povo doente dele, irmão. E o mais doente de uma igreja, sabe quem é, irmão? É o pastor. Porque ele tem a doença dele e ainda acumula a doença dos outros, irmão. Amém? O mais doente, não pense que pastor é o que está aqui em cima, que é o mais curado que tem, não. Se duvidar, é mais doente do que tu. E talvez, se duvidar, é mais pecador do que você. Porque Paulo disse, eu sendo o maior pecador de todos, não merecedor da graça de Cristo, Cristo me alcançou. Aleluia! Aleluia! Esse é o Cristo. Amém, irmãos? E por muitas vezes, e por muitas situações, nós abrimos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Jesus disse, um dia encontra com Pedro. Pedro passou por 2 fogueiras. Quantas fogueiras? Quantas fogueiras? Capítulo 18 de João, capítulo 21 de João, fala de 2 fogueiras. Amém? A primeira fogueira, quando Pedro se encontra ou nega Jesus, o galo canta, tinha uma fogueira ali. Amém? Havia uma fogueira acesa, onde as mulheres perguntaram para Pedro, esse é um dos que seguem ele. Olha aqui, ele disse, eu não. Então ele nega Jesus. O galo canta. Aí, viu? Viu? Aqui, irmão, aqui é mecanismo tudo online, irmão. Viu, irmão? Aqui é online, a pregação é online. A gente está falando e a birotecnia está acontecendo. Viu como é tecnologia? Esse galo aí é daquele de 5 horas da manhã, irmão. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Então quando o galo canta, né, irmão? Pedro foge, a gente sabe da história. Pedro agora vai voltar quem ele era e fazer o que ele fazia, porque toda decepção e toda frustração vai te levar a um lugar, voltar quem você era. O propósito de uma frustração, o propósito de você se frustrar, porque aprenda uma coisa, irmão, a frustração, ela muitas vezes ela é necessária para revelar quem você é. Não ache somente ruim algumas coisas que de ruim aconteceram na sua vida. Ou seja, eu acredito muito nisso que eu vou falar para você aqui agora. Quem te feriu, talvez na tua história, passou pessoas que te feriram. Por de uma certa maneira, ou por de uma certa forma, feriram, machucaram. E eu tenho algo que eu creio muito. Na verdade, essas pessoas não te feriram, elas só revelaram o que já estava em você. Ou seja, elas foram os mecanismos de mostrar já aquilo que já estava dentro de você. Porque você só é ferido se você permitir que alguém te fira. Ok? E por muitas vezes, de nós não sabermos dizer não, e por nós não sabermos algumas coisas, nós permitimos algumas coisas acontecer na nossa vida. Então, Pedro vê que é Jesus que está do outro lado, mergulha, a gente sabe da história. E Pedro, quando chega, tinha uma fogueira acesa. Ou seja, o que Pedro estava procurando, que ele estava pescando. Toda vez que você se frustrar, toda vez que você se entrar em lugares, sabe, de decepção, toda vez que você negar Jesus, você sempre vai voltar a estaca zero e voltar a fazer o que você fazia. Ou seja, Jesus tinha dito para Pedro que ele seria pescador de homens. Agora ele volta de novo a ser pescador de peixe. Ou seja, você retorna ao lugar que Jesus te tirou, que não era mais para você ir. Lugares que não era mais para você ir. Lugares que foi o Senhor que te arrancou de lá. Aprenda uma coisa. Quem já matou urso e quem já matou leão não é para voltar para esses lugares. Ok? Quem já matou urso e quem já matou leão
Se prepare, que as lutas não acabaram, porque os níveis subiram, mas você não pode retornar aos lugares que você matou isso. Ou seja, guerras que você já passou e você venceu, Deus não quer que você volte a elas de novo. Amém, irmãos? Então Jesus chega para Pedro e aprende uma coisa. Quem é empresário aqui e quem tenta buscar algo para a sua vida, de forma profissional, eu tenho um conselho bíblico para você. Quem está aqui e que trabalha de uma certa maneira, e que trabalha no comércio, ou é empregado, ou é empregador, eu tenho uma palavra para você. A palavra é: tudo aquilo que você está no Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que você está em Cristo, Deus é o maior financiador da sua vida. Ele é o maior provedor da sua história. Quando você tira Cristo da sua vida, você vai ter que agora correr atrás daquilo que vai ser mais difícil. Ou seja, Pedro era expert em pescar, mas não pescou nada. Ou seja, ele iria pegar peixe algum dia, mas ele não pescou nada. Mas quando ele volta e se encontra com Jesus, Jesus não tinha nem um anzol e não tinha nem nada, irmão. Já tinha um peixe. Ou seja, o que Pedro estava atrás, já estava com Cristo. O que Pedro estava procurando, Jesus está dizendo, já está aqui no ponto de tu comer, tu ainda vai pescar e preparar. Ou seja, se você me colocar como prioridade da sua vida, se você me colocar como primeiro para você, quando você me colocar em primeiro na sua vida, você não vai ter tanto esforço para fazer aquilo que eu já tenho preparado para você. Ou seja, tudo aquilo que está fora de Cristo, tudo aquilo que não está em Cristo, não tem fundamento. Ou seja, Jesus está dizendo, se você me colocar como prioridade, o peixe que você procura, eu já tenho para você. Amém, irmãos? Ok? Então Jesus já está com um peixezinho lá assado, escalado, temperado, né? Um filé de peixe lá no ponto. Eles vão ter uma conversa. A conversa de Pedro com Jesus é bem simples. São 3 perguntas. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro se constrange pela pergunta que Cristo faz. Ele diz, Senhor, tu sabes de tudo. Essa pergunta, ela é feita para Jesus, para Pedro. Mas um dia, alguns anos atrás, Pedro passa pela essa mesma pergunta e Jesus dá uma resposta para Pedro. Pedro diz para Jesus, mestre, eu vou contigo aonde você for. Eu vou para a cruz, nós vamos morrer junto. Jesus vira para Pedro, Pedro, no dia que tu te converter, tu vai cuidar dos meus. Que resposta frustrante. Eu estou andando com você, você espera que o apóstolo Eduardo te dê uma palavra pelo aquilo que você está servindo, o apóstolo Eduardo está servindo, está aqui comigo, você espera, nossa, que legal, você é um top. Aí eu chego para você e disse, não fez mais que tua obrigação, mas quando tu te converter, a gente vive. Se quer ferir alguém, irmão, hoje no nosso meio cristão, vira para ela e diz assim, te converte, irmão. É ou não é, irmão? Tem 2 palavras altamente para corações feridos, te converte, irmão. Ou vigia. Vigia, irmão.
Porque ele está dizendo o seguinte, que ele vigia e tu não. Que ele é convertido e tu não. Esse é o que vem na nossa mente. Porque os nossos corações são assim ofendidos, irmão, por muitas vezes. Sim. Então Pedro passa por essa situação, irmão. Que se baixa a cabeça e diz, Senhor, tu sabe de tudo. Eu te neguei há 3 dias atrás. Eu não tenho mais o que fazer, nem o que falar. Aí Jesus agora dá uma resposta diferente. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. A diferença, por que Jesus não fez 2 perguntas? Por que Jesus não fez 3 perguntas? Por que Jesus não fez 5 perguntas se ele amava ele? Por que 3? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Por favor, se o negócio não estiver travado aí. Apocalipse capítulo 21. Antes de você entender, escute-me. Antes de você entender, alguns anos atrás Jesus disse para Pedro, Simão, e hoje eu aprendi que há uma outra derivação para Simão, é poeira. Ele disse, teu nome não vai ser mais poeira, vai ser Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, edifício, fundamento, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus faz de Pedro um fundamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você vai já entender o que eu estou querendo falar. Abriu aí, filho? Travou? Versículo 13. Preste atenção para a sua Bíblia, olhe para a sua Bíblia. 3 portas se achavam a leste. 3 portas ao norte. 3 portas ao sul. E 3 portas ao oeste. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aleluia. Ou seja, Pedro se tornou um homem agora que trouxe a realidade da cidade de Deus para a sua vida. Quando Jesus Cristo faz as 3 perguntas, Jesus estava reposicionando Pedro a um lugar de fundamento. A um lugar de que a vida agora nada mais importa porque ele sabe para onde ele vai. Se eu fosse contar um pouco da história de Pedro, que a Bíblia não conta. Quando Nero prendeu Pedro. Quando Nero prendeu Pedro em Roma, e Pedro foi para Roma, sendo preso. Pedro ficou meses no subsolo da cadeia do imperador Nero louco, que tocou fogo e colocou culpa em Paulo. Pedro ficava amarrado suas 2 mãos para cima e seus 2 pés. Alguém tinha que colocar comida na sua boca. E a merda, as fezes humanas, dava até no seu pescoço. Porque diariamente todas as fezes da cidade de Roma passavam por dentro do cárcere que Pedro estava. Então, uma vez por dia, ele ficava até o pescoço de fezes humanas. E poucos dias depois, esse homem que um dia negou a Jesus, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, quando você decide o que você quer, nada mais importa. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: o Senhor quer levar você a um lugar em que nada mais importa. Que o Espírito Santo quer te levar a lugares de fundamentos.
Agora diga para o seu irmão, seja uma âncora para alguém. E permita Cristo moldar em você, para que Ele possa dizer, apacente as minhas ovelhas. Você foi chamado para isso. O teu maior chamado foi fazer algo para alguém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14, por gentileza. Eu queria compartilhar isso conosco. João. Desde sexta-feira eu prego em João 14, eu acho que é um capítulo muito rico. Eu expliquei algumas coisas de João 14, sexta-feira, mas o que eu quero falar aqui nessa noite é algo diferente. João 14, versículo de número 18. Versículo 16, perdão. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre, que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Amados, hoje nós sabemos que um dos grandes problemas hoje da sociedade, eu vou falar da sociedade, ok? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje como sociedade é uma sociedade carente de uma referência chamada pai. Hoje é o que mais se vê. Hoje são jovens sem referência, são homens já adultos e mulheres já adultas e crianças. Essa mensagem, ela partiu de uma pesquisa que eu fiz, que me alarmou muito, e eu fiquei muito preocupado com essa pesquisa. Por isso que eu quis trazer essa palavra. E eu queria falar um pouco dessa pesquisa para a gente entender. A Bíblia fala, a pesquisa fala, que há 25 milhões de crianças que elas crescem em um lar sem pai. Preste muita atenção. 63% do suicídio nos jovens são de lares que não têm um pai presente. 90% das crianças que moram na rua são de lares que não tiveram um pai. 71% das adolescentes grávidas, elas não tiveram um pai presente na sua vida, ou são de pais solteiros. 53% são mais propensos e se casam na adolescência. 711% de probabilidade de terem filhos na adolescência. 164% são propensos a terem relação sexual na adolescência. E 92% de probabilidade de se divorciarem. Ou seja, uma pessoa que veio de ambientes como esse, essa probabilidade
ela tem se tornado cada vez maior. Ou seja, o nosso Deus, ele não foi um Deus que instituiu a família para que as pessoas sejam ou estejam separadas. Porém, ele sabia que isso poderia acontecer. E o que eu quero falar para você aqui, e talvez você possa ter pensado na sua cabeça e disse, eu estou dentro dessa probabilidade. Eu estou aí dentro. De alguma forma, de alguma espécie, de algum meio, na realidade, quase que 100% das pessoas que estão inseridas dentro de uma igreja evangélica, eles estão inseridos em um desses requisitos aqui. Aí você se pergunta, apóstolo, eu estou dentro aí disso aí. O que pode fazer? Só que quando Jesus, antes de morrer, ele deu essa palavra. Não vos deixareis órfãos. Essa é a palavra que sustenta o nosso espírito. Porém, para que isso acontecesse, era necessário que ele morresse, ressuscitasse e pedisse ao Pai que descesse o Espírito Santo em nós. E que cada um de nós pudéssemos tomar a decisão de receber Jesus na nossa vida. Amém? Porque essa probabilidade de Jesus mudar essa estatística na nossa vida só é por meio de Cristo e do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Diga, Deus é um Deus de restituição. Vire para o seu irmão que está do seu lado e seja um profeta de Deus para ele, diga assim, Deus te trouxe para a família dele, para restituir você. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a primeira pergunta ou a primeira coisa que vem ao nosso coração quando vem restituição? Coisas materiais. A primeira coisa que vem ao nosso coração são de coisas que nós perdemos ou de coisas que nós queríamos ter que nós nunca tivemos. Só que quando Deus fala para mim e para você que Ele quer restituir, a primeira coisa que Ele quer restituir é algo dentro de você que está nele para você. É Deus sendo um pai para os órfãos. Amém, irmãos? Vire para seu irmão que está do seu lado e diga para ele, ele é pai dos órfãos. Irmãos, tem algo assim muito me agrada no Senhor. Porque se tem algo que Deus ele é um pai. Um pai que, por isso, irmão, você tem que entender. Porque o pai que eu estou falando, ele não tem um corpo, ele é espírito. Ok? Ele é espírito, ele não tem um corpo. Porque se você for comparar, irmão, meu Deus, pai, aí você vai comparar com o teu pai, aquele gordãozão, aquele cabinha velho e tal. Não! O pai que eu estou falando é em espírito. E esse espírito, no dia que Jesus morreu, ressuscitou. E ele disse, aqueles que me receberem, o homem interior que está aí, vai ressuscitar. Abra sua Bíblia aí em João 4. Rapidinho. Eu já falei isso aqui, mas tem tudo a ver com o que eu quero falar. Rapidinho. 4:4, rapidinho, vamos lá. Eu já estou encerrando, a mensagem vai ser bem rápida. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Amém? Versículo 10. Replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus, e a quem o que te pede, dá de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, pode dar água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, pega aí no teu espírito. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Olha aí, olha para a tua Bíblia aí, ó. Será nele. A água que eu lhe der será nele o quê? Se tu tiver caneta aí, risca assim, ó. Assim, ó, tipo assim, risca assim, ó. Assim, fonte. Diga fonte. Diga bem forte, fonte. E jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, baixa a cabeça e disse: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tem, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis em que é Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém os adoradores adorarão o Pai. Só até aí. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus traz um posicionamento. Talvez você já escutou tanto falar dessa mulher, que ela era isso e tal, e que não sei o quê. Jesus tem uma conversa com essa mulher, tão íntima, uma conversa com ela, aonde Jesus queria levar ela, aonde Jesus queria levar essa mulher, a origem. Jesus disse o seguinte: a água que eu lhe der, você vai beber dessa água, e essa água vai matar a tua sede. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele. Abra bem aí, João 7, versículo 33. Rapidinho. João 7, 33. Ou é 34, ou é 39, sei lá. 37. No último dia, grande dia da festa, levantou, versículo 37. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando dele mesmo. Amém? Ele está falando dele. Ele diz: se você crê em mim, eu tenho algo que eu vou dar a você, que você vai experimentar, porque o evangelho, irmão, é experimental, é palpável. E quando ele disse: olha, se você tomar do que eu estou te oferecendo, eu vou matar a tua sede, mas eu tenho que mostrar para você que não é só provar de mim. Eu preciso que você conheça aquilo que sempre você buscou. O teu problema não é homem. O teu problema não é carência. O teu problema não é porque você teve 5 homens. O teu problema não é o sexo. O teu problema não é a falta do que você tanto buscou. A única coisa que você não teve, mulher, foi um pai. Porque a palavra fonte, ela é uma palavra semítica, que quer dizer pai, fonte constante de vida. Vire para o seu irmão e diga: quando a fonte de vida está em você, nada mais importa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Aquela mulher ia buscar água todos os dias naquela fonte. Ou seja, ela ia buscar as suas necessidades em algo que não mataria a sua sede.
Aonde você está indo? Talvez não está matando as suas necessidades e por isso que você precisa ir de novo. Por isso que você precisa ir de novo. Por isso que você precisa ir de novo. E por isso que você precisa ir de novo. E por isso que Jesus Cristo disse o seguinte: eu tenho uma fonte. Eu tenho uma água. Ou seja, só existe fonte, só existe rio por causa de uma fonte. Se você for ver um grande rio, às vezes o nascedouro é bem pequenininho, que é chamado de olho d'água. Porque um rio não nasce de si próprio. Ele precisa de uma fonte. Ou seja, quando Jesus fala da fonte, ele fala do Pai. Quando ele fala do rio, ele fala dele. É por isso que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. É por isso que ele está dizendo o seguinte: sabe o que você está precisando? É de um Pai. E quando Jesus disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Deixa eu te dizer uma coisa, você talvez entrou já em uma dessas perspectivas. Foi mãe solteira? Talvez alguém na sua família. Aí você se pergunta: eu estou nessa situação. E o que resolver? Eu já estou em Cristo. Agora, a única coisa é viver o que o Pai tem para você. Amém? Há uma fonte dentro de você no dia que você aceitou Jesus. Que ela está dentro de você. E o espírito de orfandade, ele quer colocar dentro do nosso coração que nós não somos filhos. Mas é mentira. Diga: eu sou filho. Sabe por que os discípulos não queriam que Jesus morresse? Sabe por que os discípulos não queriam que ele fosse? Não, Senhor, o Senhor não pode morrer. Aí você se pergunta: não, era falta de fé, era que eles eram incrédulos. Não, porque Jesus era rabino. E até então, Jesus precisava morrer para ser irmão deles. Por isso que eles ainda eram discípulos, e ele chamava de meus discípulos. E havia uma tradição rabínica, em que quando o rabino ou o mestre morresse, nenhum outro rabino recebia os discípulos do outro. Então os discípulos estavam desesperados: ninguém vai nos receber, ninguém nos quis até hoje. O Senhor nos escolheu, éramos rejeitados da sociedade, éramos os piores, ninguém nos quiseram, passamos pelos bar mitzvah, não fomos aceitos pela religião, não fomos aceitos por ninguém nos quis. E quando o Senhor nos aceita, e quando nós vemos em um Senhor, alguém que pode nos oferecer o que o Senhor diz, e vemos milagre, o Senhor está dizendo que vai morrer. Eles se desesperaram, e aí é muito fácil a gente colocar que os discípulos eram incrédulos, porque existia uma tradição: quem perde o rabino, ninguém recebe mais. A carência entrou no coração deles, o medo, o desespero entrou no coração dos discípulos. Aí Jesus disse: não vos preocupeis, eu não vou deixar vocês órfãos, é necessário que eu vá, para que o outro, o Consolador, eu vou rogar o Pai, e o Pai vai mandar outro. Ei, deixa eu te dizer, a palavra outro no original grego quer dizer igual a mim. Quem eu vou mandar para vir é semelhante a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. O Pai será reposicionado dentro de você. Pega na pessoa que está do seu lado, aleluia. Não importa a família que você nasceu, não importa se você não teve um pai presente, não importa se todas as características que um pai pode transmitir. Ei, mãe solteira, ei, mãe, levante a mão, as mães solteiras aqui, levante a mão. Ei, mãe solteira, você está em Cristo, você está no Senhor. Os teus filhos não são órfãos, eles são filhos de uma palavra. Esse é o Deus que estava dizendo: eu estou colocando dentro de você uma fonte, eu estou colocando em você o meu Pai. Por isso que quando ele agora ressuscita, no capítulo 28, versículo 10, no versículo 10, ele agora não chama discípulo, ele não chama discípulo, Celto. Ele diz assim: diga aos meus irmãos
que eu vou encontrar com eles. Aleluia. Digam, em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus se dando referência aos discípulos de irmão, sempre de meus discípulos. Mas depois da ressurreição, eles não são mais discípulos, eles são irmãos. É por isso que quando Jesus está dizendo, e a Bíblia diz, e no dia em que Jesus foi assunto ao céu, e quando Jesus está subindo, imagine comigo, vamos pensar Hollywood agora, manifestando sua birotecnia, e Jesus subindo assim, ó, levitando, e subindo, aleluia, estava subindo Jesus, aleluia, os discípulos olhando para ele, e Jesus diz assim, eu estou indo para o Pai, para o meu Pai, vosso Pai, eu estou indo para o meu Deus, vosso Deus, aleluia, aleluia. Imagine Jesus sendo levitado assim, aí chega dois caras de branco e diz, não vos preocupeis, era dois anjos, a Bíblia diz, não vos preocupeis, esse mesmo Jesus, do qual vocês estão vindo subindo ao céu, será assunto um dia, ele descerá com o alarido do querubim e do arcanjo, e que a trombeta tocará, e no soar, ele tocará, aleluia, onde estão os filhos da trombeta de Deus, levante a mão, ele vai tocar um dia nos pegar, ele vem te pegar, o teu pai vem te pegar, o teu pai vem te pegar, ei, você não é órfão, vire para o seu irmão e diga para ele, você não é órfão, você tem um pai. Agora, se você é filho, você precisa gerar filhos, você precisa trazer multidões para esse pai. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que pai tão maravilhoso é esse? Que pai tão maravilhoso é esse? Que dá o seu filho para que ele morra, para que nós possamos ter vida. Aleluia. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Essa palavra outro, quer dizer um igual a mim. Ele é igual a mim. Tudo que eu passei esses 3 anos e meio com vocês, fica preocupado não. Está triste? Fica triste não. Viu? Ele é igual a mim. Como eu falo, ele fala. Como eu penso, ele pensa. Por que Jesus não habitou, não foi e entrou dentro de nós? Porque Jesus tem corpo. Um corpo glorificado. Amém? Então esse corpo glorificado, ele não pode entrar dentro de mim. Então para entrar dentro de mim tem que ser em espírito. No meu espírito. Que ele morreu para que esse espírito que estava morto ressuscitasse. No dia que você pensar em desistir de Jesus, não desiste por causa de uma igreja. Não desista por causa disso ou daquilo outro. Pense melhor. Que seu espírito estava morto e condenado ao inferno. Pronto para ir à condenação eterna do inferno. E ele morreu por você, e você aceitou a Jesus, e ele ressuscitou você. E você que estava morto nos seus delitos e pecados, sendo controlados por espíritos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou você. Talvez as coisas não estão como você quer, mas o seu espírito está como Deus quer. Por isso que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, irmãos, nós temos um pai, em que esse pai é um pai de filhos de destinos. Eu quero dizer a cada pessoa que está aqui, que um dia tomou sua vida e a sua decisão para Jesus Cristo. Para cada um que está aqui, esse pai passou a morar dentro de você. O problema é que nós não permitimos que esse pai faça a obra e nós não bebemos da fonte que já está em nós. Nós vamos buscar outras fontes a tomar. E eu quero dizer a você que esse pai está aqui. Que independente que se nada mudar na sua vida, é isso que eu quero que você entenda. Porque o pai, ele não demonstra que te ama, te dando coisas que você quer. Como é ruim para um pai bater no filho. Como é ruim para um pai dizer não para um filho. Só quem é pai sabe o que é.
Só um pai que ama seu filho sabe o tanto que é ruim você dizer não para ele. Dói no pai. Eu sou pai, quando meus filhos querem algo que eu digo não, dói em mim. Você acha que o nosso pai, esse sentimento de pai que eu sinto, não é o mesmo sentimento que está no nosso pai? Maior. E ele sabe que muitas vezes o que você quer, ele diz assim, se eu te der, não vai te fazer bem. E eu não quero que você se perda, eu não perca. Eu quero que você se encontre. Eu quero que você se ache, porque eu sou um pai de destino. Eu sou um pai que gera o destino nos meus filhos, e para me gerar destino nos meus filhos, muitas vezes eu vou ter que dizer não. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. Ixi. Ah, meu Deus. Não é Deus que está falando na boca desse homem aí, não. Porque tudo que eu queria escutar essa noite era o sim. Tudo que eu queria escutar essa noite é que Deus dissesse sim. Um dia Davi, eu quero encerrar com essa história. Um dia Davi está orando dentro de ele criou uma casa de oração. Não era no templo. Ele está orando. Por quê? Porque ele tinha um filho que nasceu doente. E esse filho estava muito doente, era bebê, recém-nascido. E Davi estava orando. Davi estava jejuando. Ele fez tudo o que o padrão bíblico diz que tem que ser feito. Orar, jejuar, fazer tudo. Se humilhar. Até que os sacerdotes dizem para ele, o menino morreu. Então ele se levanta, unge sua cabeça, coloca uma roupa e vai para o templo. Ou seja, ele não estava no templo, ele estava em um lugar de oração. Então ele recebe a notícia ruim. Olha aqui, eu quero ensinar um princípio para muito crente aqui, que o primeiro problema que ele encontra, ele não vem para a igreja. Ele escuta a situação, ele vê o problema, e o que ele faz? Ele vai para a igreja, para o templo. Ou seja, ele estava orando. Quando ele fica sabendo da notícia ruim, ele vai para o templo. Quantos de nós ficamos sabendo de coisas? Eu não vou hoje porque eu estou muito triste. Eu não vou hoje porque eu não estou bem. Eu não vou hoje porque as coisas não... Ah, vai crescer. Para de ser infantil. Para de ser menino. E ele foi para o templo. O menino estava morrendo. Diga para o seu irmão que está do seu lado. O não de Deus. Vire, pega na mão dele e diga, o não de Deus. Muitas vezes é necessário na sua vida. E quando Deus está dizendo não, diga para ele, quando Deus está dizendo não, é quando Ele está preparando você para Ele dizer sim. Por que o Senhor diz isso, apóstolo? Porque 9 meses depois dessa morte dessa criança, 9 meses depois, nasce Salomão. O homem mais sábio do mundo. Aleluia. Que deu muito orgulho ao rei Davi. Quem construiu o templo aonde a presença de Deus desceu. Ou seja, da onde você menos espera, quando Deus está dizendo não para você, é porque Ele está preparando algo melhor para a tua vida. Quando Deus está dizendo muitas vezes não para você, não, está fechando algumas portas, é porque Ele está abrindo uma maior. Quando Deus está dizendo não para você, é porque Ele está dizendo, eu estou te preparando para quando eu te disser sim, você está pronto para o sim. Porque agora no momento, você não está pronto para o sim. Agora é o não, e o não você não está pronto para o não. Porque nós nunca estamos prontos para o não. Sempre nós queremos o sim. E sempre nós achamos que o sim é a aprovação de Deus. E toda vez que nós recebemos um não, nós achamos que não é de Deus. Vai num gabinete de um pastor,
pedir um conselho porque você já está querendo namorar com a menina. E o pastor disse, não, é o diabo que está falando. Essa é a realidade. Porque o nosso coração já preparou o que a gente já quer. Então, receber um não, nós não estamos prontos. E nós não queremos. Você já foi lá no pai e disse, pai, eu quero bombom. 12 horas, eu cheguei um dia desse lá em casa. Meia-noite, tinha uns quebrados. 12 horas. Aí a conveniência é pertinho de casa assim, o posto de gasolina. Aí a Sara, pai, compra bombom para mim. Eu disse, não. Eu vou dar açúcar para ela uma hora dessa, irmão. Não vai dormir, não. Né? Mas é ruim receber o não. E quando nós somos infantis, muitas vezes nós fazemos que nem a Sara. Vira as costas e sai batendo o pé. Mas quando a gente é maduro, a gente vai para Hebreus capítulo 12, que diz assim, o pai corrige o filho que ama. Porque a correção, ela gera destino. E sabe por que muitos de nós aqui, que viemos de uma tradição sem pai, nós deparamos com a igreja, e agora nós queremos, porque nós aprendemos um evangelho das coisas muito fácil de Deus só dar. Aí sabe o que acontece? Quando não começa Deus dar, nós nos frustramos com Deus. Aprenda uma coisa, você sempre vai frustrar-se com Deus. Agora, com um pai, ele sempre vai te ativar um destino. Porque Deus nunca quis se apresentar a você como um Deus. Deus sempre quis se apresentar a você como um pai. Mas como sempre você procurou Deus, porque Deus, você liga a Deus ao quê? Aquilo que Ele pode ser. O grandioso, o poderoso, o excelso, o maravilhoso, o poderoso, o grande, o grande. Até na tua é um grande Deus. E você faz a referência de Deus àquilo que Ele dá. É por isso que quando Jesus disse, eu vou ensinar vocês a orar. Eu já estou encerrando aqui. Eu vou ensinar vocês a orar. Deus nosso que estás no céu, santificado seja o teu grandioso nome, ó excelso Deus. Ai. Pai nosso. Por que Pai nosso? Porque ele está dizendo assim, ele é pai meu, mas é pai teu também. Ele disse Pai nosso, ele usa o plural para dizer, porque ele não é só meu pai, ele é pai também de você. E toda vez que você disser Pai nosso, também você está dizendo, ele é pai também daquele que está me perseguindo. Toda vez que você fizer o Pai Nosso também, o Pai é aquele também que quer falar mal de você, que quer o teu mal. Também ele é Pai meu, também é Pai dele. Ele não é só Pai teu também, não. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito a tua vontade, o destino aí, assim na terra como no céu. Pão nosso, circunstâncias nos dais hoje. Perdoai aqueles que têm nos ofendido, assim como nós temos perdoado. Seja feito a tua vontade. Amém?
Fique de pé.